Olá, Oi, Eva, tudo Renascimento. Mas bem? Taja, por gentileza, fala mais baixo. O que eu vou agora, nesse pequeno vídeo aqui, explicar um pouquinho sobre a palavra renascimento. O renascimento quer dizer nascer de novo. Então, esse significado aí, renascimento, ele surge no século XVI e ele quer dizer renascer o quê? Renascer a antiga cultura greco-romana, lá da Grécia Antiga e de Roma Antiga. Então, a cultura clássica, os clássicos, né, que são chamados essas duas, a Grécia e Roma na Antiguidade. Então está nascendo aqui no século XVI um mundo moderno, um novo homem, dotado de novas concepções filosóficas, artísticas, literárias, científicas. Por que novas? Porque essa palavra nova é comparado ao espaço medieval, ao tempo medieval. Então nós temos na antiguidade lá, Grécia Antiga, Egito, Mesopotâmia, aqueles povos. E aí nós temos um período medieval na Europa, que vai em torno do século V ao XV, onde que toda essa cultura que estava em expansão dessas civilizações antigas se aquietam e as pessoas então passam a morar, né, nos seus feudos. Como acontece aqui, é o feudalismo. Então, esse período onde que as pessoas saem da cidade, saem da efervescência das relações comerciais entre si nas cidades, e vão se recolhem em feudos, vivendo já uma vida autossuficiente, encerrada, delimitada por um pequeno feudo. Então, nasce naquele feudo e morre naquele feudo. Por isso, então, que se fala, né, nasce aí o homem moderno a partir do século XVI, porque ele vai abrir alas, né, sair daquele período medieval, que alguns autores chamam de períodos das trevas, onde que não houve cultura, e vai viver um mundo moderno, vai ser novamente, então, o ressurgimento do comércio, das relações nas cidades, ressurgindo cidades. Primeiramente, as pessoas vão fazer feiras vindos lá da Ásia, feiras que vão parando de tempos em tempos. Depois essas feiras se fixam em lugares determinados e aí começa aí os pequenos burgos, que se chamam, que são as cidades, né? Em torno ali das trocas de objetos entre si. Depois começam a surgir as moedas nas cidades aí da Europa. Então ali começa o ressurgimento das cidades. E aí tá a Itália, então, né, é o berço do Renascimento por causa das cidades de Gênova e Veneza. Também Roma, Florença, mas principalmente Gênova e Veneza, que monopolizavam aí o comércio do Mediterrâneo com esses produtos que vinham lá das Índias. As Índias eram chamadas né, eu vou falar num outro assunto, lá em outro na expansão comercial marítima europeia. Então, eram produtos que vinham das Índias para a Europa. Pimenta, pimenta, seda. Então aí a Itália se torna o berço. E aí os ricos burgueses, mais os papas do período, os príncipes, os reis, que eram chamados de mecenas, porque eles eram os protetores e investidores das artes. Então eles investiam, pagavam escritores, pagavam pintores, escultores para fazer os palácios, as igrejas. Então, eles promoviam as artes, as letras, ciências, para ter o serviço dos artistas, dos pensadores, dos cientistas. Começa, então, aqui surgir a ciência, surgir, né, a arte, o belo aqui na Terra. Então, catedrais, palácios, né, estátuas que mostravam assim heróis bíblicos, mas também começa a retratar a vida no mundo aqui, a vida desses príncipes, a vida de pessoas que queriam se mostrar aí e representar a arte aqui. Aí nós temos as características do Renascimento, que é o racionalismo,
o experimentalismo, o individualismo, antropocentrismo e o humanismo. Vou aqui tentar dar um esclarecimento de cada um deles, que são esses conceitos, essas palavras são bem importantes aí para nossas vidas, né? Leve isso para a sua vida. O que é racionalismo? O racionalismo acreditava que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. Então, tudo aqui a partir do século XVI, período moderno, deve ser explicado pela ciência. Então, a gente vai fazer o experimento, experimentar de novo, deu certo. Então, as questões da natureza, as questões terrenas, vai se testar e ver se funciona, e aí funcionando, então a ciência está explicando. E não mais o crer pela teologia, pelo Deus como era no período medieval. O experimentalismo, que é o que eu acabei de dizer, então o conhecimento vai ser os experimentos científicos até chegar a conclusões, e isso é ciência, experimentar, isolar um objeto, experimentá-lo várias vezes, e sempre, se ele chegar sempre no mesmo ponto, então aí está feito a ciência. Hoje sabemos que a ciência muda, né? Pode ser assim, amanhã essa ciência muda, até porque nós estamos vendo aí que os próprios vírus se modificam. Individualismo. Os individualistas buscavam afirmar a sua própria personalidade, mostrar os seus talentos, atingir a forma, a glória e satisfazer suas emoções. Por quê? Porque na Idade Média as pessoas elas viviam num coletivo para servir a Deus. Elas não tinham vontade própria, elas eram piedosas a Deus, ao seu senhor feudal, e não se olhavam o seu singular. Já aqui, então, as pessoas começam a perceber que elas têm direito de mostrar o belo, de mostrar sua aparência, de viver a usura, de enriquecer e utilizar as suas riquezas aqui nessa vida terrena. Então, isso não é mais pecado. O antropocentrismo agora, então, o homem passa a ser o centro do universo e não mais Deus. O homem aqui volta a ser valorizado como lá no período clássico, na antiguidade, né? E não mais só o homem estando aqui para servir a um outro mundo. E o humanismo, que foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana, né? Então, o humanismo, o homem volta a ter valor aqui na Terra. Até a próxima aula, e renascimento seria mais ou menos por esse viés. Boa noite.